Marcos capítulo 2, verso 1. Alguns dias depois, Jesus entrou outra vez em Cafarnaum e souberam que ele estava em casa. Muitas pessoas reuniram-se ali, a ponto de não haver lugar, nem mesmo diante da porta. E ele lhes anunciava a palavra. Então chegaram alguns homens, trazendo consigo um paralítico, carregado por 4 deles. Impedidos de aproximar-se dele, Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura da casa, abrindo passagem pelo teto, acima do lugar em que Jesus estava. Então baixaram a maca em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns escribas e pensavam no seu coração: por que esse homem fala dessa maneira? Ele está blasfemando. Quem pode perdoar pecados, senão um só, que é Deus? Mas Jesus logo percebeu em seu espírito que eles pensavam assim no íntimo e perguntou-lhes: por que pensais desse modo no coração de vocês? O que é mais fácil dizer a esse paralítico: os teus pecados estão perdoados, ou levanta, toma a tua maca e anda? Mas, para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados na terra, disse ele ao paralítico: levanta-te, casa. E tendo logo a maca, saiu à vista de todos, de modo que todos ficaram maravilhados e glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos coisa igual. Amém? Pai, obrigado, Senhor, mais uma vez, por estarmos diante do texto. Nós temos o livro, nós temos o texto, a gente chama de escritura, e isso vale a nossa vida. Isso é um privilégio, é um presente da eternidade dado a nós. A vontade de Deus escrita, registrada. Mas para além do livro e para além do texto que nós chamamos de escritura, nós temos palavra. Palavra não tem como guardar no livro. Palavra não pode ficar retida no texto. Palavra a gente só carrega no coração. De maneira que agora esse texto do livro se torne palavra para nós. Palavra viva. Chão para a gente pisar. Chão seguro e firme, apontado, para a gente caminhar sem desvios, sem atalhos. E que a gente saia daqui melhor do que entrou. É a oração que fazemos nos méritos de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, a gente sempre tem uma pergunta primária, né? Você que se converteu, seja nascido em um lar cristão, já de berço, ou se você não teve esse privilégio de ter uma família que sempre te apontasse o caminho e foi encontrado por Cristo e sob outras circunstâncias, a gente sempre tem uma pergunta primária com respeito a qualquer tipo de expressão religiosa, né? Ele pergunta: o que é fé? O que é fé? Porque é uma coisa que, por mais que seja tão pequena na escrita, né? 2 letrinhas, uma consoante, uma vogal e um acento, né? Fé. E por mais que Jesus diga nos evangelhos que ela só precisa ser pequena, não precisa ser grande, ela só precisa existir como uma semente, como um grão de mostarda, pequenininha, tem hora que a gente diz assim: então é fácil ter. É pequena, escreve-se de maneira encurtada, então não é difícil, mas tem hora que a gente não acha. Então que a gente caça, caça e não acha, né? Já viu mulher procurando coisa na bolsa? Às vezes é o cristão procurando fé. Caça tudo, abre a bolsa e não sai nada dali do que ela quer, né? Ela tira um fogão, mas não tira um batom. Então, é igual a gente às vezes caçando fé na vida. Não sai nada, a gente caça, cavoca, né? Estava aqui, você diz, estava aqui, onde que foi parar? E o que é isso, né? O que é fé? Essa é uma pergunta primária. E aí, feita a pergunta, como a gente às vezes não acha a resposta, a gente já vai para outra pergunta. Será que isso existe? Né? E se isso existe, que poder isso tem? Eu vejo tanta gente falando de fé, de acreditar. E o que é isso? Aí, esses dias atrás, eu estava mexendo na internet, assistindo algumas coisas e ouvi uma expressão que até tempo eu não ouvia, né? Um sujeito todo confiante no púlpito, numa plataforma, querendo
incentivar os seus ouvintes a isso, a fé. Aí, não sei se ele percebeu que o pessoal estava meio assim, ele dá aquela expressão antiga e diz assim: se você não tem fé, eu te empresto a minha. Não tem fé, eu empresto a minha para você. Eu fiquei pensando nisso, falei, mas como? Como que empresta fé? Se é difícil achar, o sujeito está emprestando. Que jeito, né? E será que funciona? Você viver a tua vida baseado na crença do outro? Indo lá com um cartão, dizendo, ó, me dá R$ 20 de fé aí, depois eu te pago. Eu creio que não, né? Biblicamente, isso não funciona. Mas o sujeito fez baseado nesse texto. Ele estava dizendo que esses 4 homens que levaram o paralítico fizeram isso, emprestaram fé para o outro. Então, na cabeça dele, o paralítico não queria ir, ele não estava assim, estava ali caído, pedindo esmola, quem sabe, o texto não diz que ele era um mendigo, mas diz que ele ficava no caminho, não andava, deitado numa maca, né, uma cama improvisada. E eles vão lá, catam ele, levam, e aí a cabeça dele funciona assim. Ele disse assim, daí eu imagino. Aí ele já me perdeu quando ele disse isso, mas eu continuei. Eu imagino que nessa hora ele disse assim: ó, tem muita gente, diz isso. Eu ia dizer: não, mas vamos dar um jeito, peraí, vamos pensar aqui, tem que melhor. Então emprestaram fé. Mas, se ele disse isso baseado na conjectura, ou seja, naquilo que não está no texto, mas naquilo que ele imagina que pode ter acontecido, se é por imaginação, a minha é fértil também. Né? Eu tenho imaginação fértil tanto quanto ele. E aí eu poderia fazer uma outra pergunta: será que não dá para pensar o contrário? Que os 4 disseram assim: ó, não dá, a multidão está aí, trouxemos até aqui, mas ó, a gente tentou. E o paralítico que disse: não, pelo amor de Deus, já veio até aqui, vamos subir. Então, se for conjectura, a gente conjectura do jeito que a gente quiser, porque o texto não está falando, então a gente cria, a gente inventa, né? Aí ele disse isso baseado nessa questão de emprestar a fé. Gente, a gente só percebe que qualquer conjectura ser texto bíblico é só uma avenida aberta de 4 pistas, uma freeway para heresia. Para a gente criar erros de interpretação grosseiros. Que não tem como emprestar fé. Você não vê em nenhum texto bíblico isso acontecer. Você vê Jesus exigindo fé. Inclusive, por algumas vezes, ele chama os seus discípulos que estão com ele caminhando de homens de pequena fé. Outra vez, ele censura uma parte de uma multidão e diz assim: até quando estarei com vocês, que o dia que eu for, vocês vão se perder, vocês não conseguem acreditar. Então, quer dizer, como que empresta? Não tem como emprestar. Você tem que ter. Tem que ter fé. E para a gente entender isso, eu queria falar um pouquinho sobre fé nessa manhã. A gente vai retroceder um pouco aqui no texto que eu li, no capítulo 2 de Marcos, e entender o contexto disso aqui. Marcos, ele começa a história de Jesus antes do nascimento. Ele vai um pouco mais para trás. Para Marcos, a história de Jesus não começa só no seu nascimento, né, na terra de Maria, e nem com a aparição de João Batista clamando no deserto, conforme os outros evangelhos registram. Mas Marcos, ele cita um profeta. Para ele, Jesus nasce nas profecias do Antigo Testamento. Não estou dizendo que os outros evangelistas não pensassem assim, mas Marcos acha isso tão importante que ele registra, diferente dos outros. Ele diz que nasceu lá atrás, nasceu da vontade de Deus, dita por homens de Deus no Antigo Testamento. Ele cita uma entrevista profética. Ele se utiliza de uma entrevista profética e ele diz assim: eis aí diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Ele está falando de João Batista, que é esse mensageiro, mas ele está citando Malaquias. Está dizendo: ó, isso já estava dito, já estava antecipado, Deus já havia dito isso. E veja que lá nos dias de Malaquias, esse texto serviu lá para denunciar falsos mestres, falsos pastores. Ele estava denunciando o descuido do ministério, do templo, quando ele escreveu isso. Ele estava dizendo lá que o mensageiro vinha para denunciar isso, que os sacrifícios eram de segunda qualidade, que os animais não eram perfeitos conforme exigido na lei, que o serviço no templo estava sendo desenvolvido sem entusiasmo, o desempenho era abaixo do que era esperado. Então ele disse que o mensageiro tinha que limpar isso, tinha que consertar o culto, preparar o caminho para o Salvador, para o Messias. Esse é o papel de João Batista na ideia de Marcos. Então veja que Marcos está aqui usando a profecia para dizer que o culto no tempo de Jesus está assim. Está exatamente desse jeito, está tudo perdido. E João Batista vem chamando ao arrependimento para que o Messias venha. Ele vem consertando. Então, para Marcos, João Batista é um papel principal, mas João Batista é anunciado antes disso. E aí, quando ele relata tudo, você percebe que Marcos ele tem uma pressa. Marcos é o evangelho do resumo. É o menor dos 4. Marcos está escrevendo para os romanos,
como Marcos está escrevendo para os romanos não gostam muito de detalhes. Os romanos gostavam muito de ir direto ao ponto, direto ao assunto. Então, Marcos passa por episódios que nos outros evangelhos vêm muito mais versículos, às vezes mais capítulos. Marcos resume, às vezes, em 2 versículos, um versículo, porque ele quer logo chegar na cruz, ele quer logo chegar em Jesus morrendo, ele está com pressa. Uma expressão muito comum do evangelho de Marcos é em seguida, logo após isso. Então, após isso, ele está com pressa. Ele falou, ó, terminou isso, aconteceu isso. Ele está contando uma história rápida, né? Até que ele chega numa frase aqui um pouco antes do texto que a gente leu. Ele diz, o tempo de Deus está cumprido. O reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, ele diz que Jesus diz isso. Então, veja que ele passa rapidinho para João Batista e já chega no ministério de Jesus. Jesus já chamando para o arrependimento. E esse chamado à fé de Jesus, chamado ao arrependimento, já começa a ter resposta imediata também. O povo começa a crer. Em Marcos, isso já começa a acontecer. Logo após Jesus expressar o chamado, a gente chega nessa história. 4 homens estão seguindo Jesus depois dele dizer isso. Dentro de uma multidão que segue Jesus, né? 4 no meio dessa multidão. Já começam a revelar essa fé no convite de Jesus. Começam a ir após Jesus. E o resultado desses 4 homens seguindo Jesus são já visíveis. Porque a partir do momento que Jesus convida, e eles passam a crer e já andam após Jesus, eles já olham alguém na beira do caminho sem condições de ir após Jesus e já dizem, ó, nós precisamos ajudar esse homem. Então a fé nasce e a fé já se desenvolve, ela já vira resultado, ela já é praticada, ela já dá sinais dela, visíveis. Percebe isso? Eles creem e já ajudam. Já muda a disposição do coração. Eles já pegam alguém para levar a Jesus, para ir também com eles até Jesus. Então a gente chega no ponto aqui que a gente leu, no relato que a gente leu. Chegam no lugar. E o texto é muito interessante. Ele diz que quando Jesus chega em Cafarnaum, Jesus tinha uma casa em Cafarnaum, por mais que não tenha nascido lá. Quando Jesus chega, diz assim: então anunciou-se a todos que Jesus estava em casa. Dizer que Jesus estava no lugar foi suficiente para aquilo abarrotar de gente. Encher de gente, né? A notícia se espalha. Aí Jesus então termina de completar a excursão dele nas sinagogas, volta para Cafarnaum e imediatamente circula a notícia. Ele voltou. Ele está em casa. E isso foi um boom. Encheu de gente. E a vida na Palestina, gente, nesse tempo, era muito pública. Não sei se vocês conhecem essas cidades históricas, né? O Paraná tem algumas. A gente morou em Minas Gerais esse tempo e lá também tem. Essas construções antigas, né? Em cidades históricas mais antigas. Essas casas não têm, que a gente chama de área, né? Não tem nenhum espaço. Essas casas, a janela dá para a calçada. Às vezes em Minas a gente estava andando na calçada, você vê pessoas que tinham televisão na janela da sala delas. Então não tinha aquele espaço do carro, né? Para lá, janela. Tudo construído assim. E aqui é igual. Então abriu a porta da casa, você abriu a porta da rua. Né? Uma casa poderia facilmente ser confundida com comércio. Né? Você abriu, você está na rua já. Então é uma vida muito pública. Muita gente saía, muita gente entrava nas casas. Porque era uma vida assim. A casa parece que não era só do dono, ela era de todo mundo. E aí, nessa casa que Jesus está, ela enche, porque é fácil encher. E a gente já percebe aqui pelo texto que não encheu só a casa, encheu também a rua. E como não coube gente na casa, e não tem nenhum espaço entre a rua e a porta, é só uma calçada, né? Um passeio pequeno, a rua lotou, fechou a casa, lotou de gente. E Jesus está lá. Aí chega nessa multidão, 4 homens, com uma outra multidão que se junta, levando consigo esse homem paralítico numa maca, uma cama improvisada. Não tem como atravessar uma multidão sozinho, já é difícil, né? Você atravessar uma multidão, quanto mais você carregando alguém, né? Você carregando uma cama. Não tem como. Então eles tentam, provavelmente de algumas maneiras, o pessoal não quer deixar passar, porque todo mundo quer ouvir o que Jesus está ensinando. Eles têm uma ideia. Olha só, que obstinado, né? Vamos descer o homem pelo telhado? Vamos subir no telhado da casa e vamos descer por cima. Gente, isso é muita vontade. Isso é muito amor por alguém. A gente vai dar um jeito desse homem chegar até onde Jesus estava. Né? E aí, as casas, elas tinham um terraço, né? Hoje a gente chama talvez de laje. Elas não tinham telhados, como a gente tem hoje, né? Então, era uma palavra bíblica para isso era a eira. A eira era essa parte de cima onde eles colocavam toda a plantação para ficar no sol, em cima da casa. Uma escada por fora
Eles sobem a escada, chegam lá em cima, nesse tipo de laje. Como não tinha cimento e nada disso, era muito fácil destruir um telhado desse, porque era de folha de palmeira, uma árvore parecida, com barro comprimido, molhado, com vigas de 1 metro de distância, uma de cada um, uma parede na outra. Então, quebrar um telhado desse não é difícil, né? Você quebra com a mão, terra, folha, mato. Então, eles foram lá, mediram mais ou menos onde Jesus estava, e, bom, vai ser bem onde ele está mais ou menos aqui, ó. A gente está ouvindo a voz dele. Então, nós vamos começar a cavocar, que vamos começar a quebrar. E começa a cair terra para dentro da casa, né? E eles vão fazendo aquilo até dar o espaço do homem, da cama, pega na corda, segura de um lado, segura do outro, ó, desce direito, não desce mais rápido, senão ele cai. E começam engenhosamente a descer esse homem. Olha que vontade, que vontade. Eles não destroem muita casa, porque fazendo telhado assim não é difícil, e conseguem. Descem esse homem até Jesus. Esse texto aqui por si só é maravilhoso. Só a leitura dele, entender ele, né, imaginá-lo, já é rico. Mas eu quero meditar com você sobre o que essa atitude, o que isso, como isso foi gerado, proporcionado, e o que isso depois gerou e proporcionou também. Então eu queria falar com vocês nessa manhã sobre isso, a genuína fé. A fé verdadeira, a fé genuína, que não pega emprestado, que você não encontra para vender. A fé que brota e nasce no nosso coração, dada, produzida pelo próprio Deus, pelo próprio Cristo, como diz Hebreus, autor e consumador, aquele que te dá e aquele que pega de você. Ele dá a fé e você deposita nele a fé. Então, essa fé genuína, como que ela se dá? Então, primeiro, a genuína fé é aquela que é gerada pelo que o Evangelho noticia. A genuína fé, a fé verdadeira, ela só é gerada por aquilo que o Evangelho noticia. Verso 1, eu quero ler de novo. Alguns dias depois, Jesus entrou outra vez em Cafarnaum e souberam que ele estava em casa. Muitas pessoas reuniram-se ali a ponto de não haver lugar nem mesmo diante da porta. E ele lhes anunciava a palavra. Olha só, a gente vê aqui Jesus chegando em sua casa e, como eu disse, isso correndo como notícia. Então, quando esse povo se junta por quê? Se junta porque chegou a eles a notícia de que Jesus estava ali. Então, aonde que a fé nasce? Onde que nasce fé no coração do ímpio? Nasce fé no coração do pecador para a salvação? Nasce dessa notícia, de que Jesus está em casa. Olha que interessante isso. Você só creu porque um dia anunciaram a você que Deus se encarnou e habitou entre nós e morreu por nós. De que ele desceu dos seus céus e andou em meio aos homens. A fé genuína nasce do anúncio de que Jesus está entre os homens para a salvação. A fé genuína nasce do anúncio de que Jesus está em casa. Isso, gente, para nós é suficiente. A gente só passa a crer porque a gente passa a entender a grandeza da encarnação. A kenosis, o Deus que se fez carne e habitou entre os homens. Aí a gente crê. Porque como um Deus poderoso, santo, digno, decide vestir-se de humanidade de criação? Por que um Deus decide andar entre os homens pecadores? Porque ele não deixa simplesmente que sigam o rumo do seu coração para a perdição de todos, porque todos pecaram, todos são contra ele, todos são inimigos, todos são hostis a ele. Por que ele simplesmente não abandona? Mas decide andar entre nós como um de nós. E veja que não disfarçado de Deus. Plenamente homem, mas plenamente Deus. Um anúncio de que Jesus está entre nós é suficiente para gerar essa fé no nosso coração. A fé não é gerada de outra forma, ela não nasce de outra forma. Você pode encontrar pessoas com crenças, crenças das mais diversas. Né? Pessoas que dizem que acreditam em tudo para não correr o risco de se perder. Então, vai que é verdade. Então, eu acredito em tudo, como os atenienses em Atos 17, né? Que acreditavam em tudo, que tinham imagem para tudo, e para não correr o risco de ter alguém que eles pudessem deixar de adorar, eles fazem um altar e escrevem ao Deus desconhecido. Porque se tiver um que a gente não sabe quem é, está aqui registrado, ele está aqui representado. Nós não queremos correr esse risco. Isso é crença. Isso é crença. E, gente, olha,
Acreditar em tudo é só um jeito de não acreditar em nada. Quando uma pessoa diz que acredita em tudo, ela só está falando de uma maneira mais polida que ela não acredita em nada. Porque crer em tudo é mesmo que crer em nada. Porque se uma coisa anula a outra, dizer que acredita em tudo é não acreditar em coisa nenhuma. Eu nunca esqueço dessa cena do Schwarzenegger. Conan, o primeiro Conan. Eu sou velho, gente. Eu assisto o filme velho e eu lembro que eu era adolescente, esse filme passando a sessão da tarde. O primeiro filme do Conan, do Schwarzenegger, né? Ele é aquele guerreiro solitário que briga com todo mundo, tem uma espada do tamanho dele, né? Bate em todo mundo, sujeito alterofilista, gigantão, Arnold Schwarzenegger. E aí, no final, vem uma cavalaria, um monte de gente, e ele sozinho com aquela espada. Eu não acredito nesse cara. Na minha adolescência, claro, era demais pra mim, né? Vocês vão ver, esse cara vai matar todo você. E vem todo mundo e o Schwarzenegger. Esses dias eu cacei essa cena no YouTube e achei. Ele tá atrás de uma pedra. Daí ele olha pra cima, e ele olha, não acredita em nada. Ele só acredita na guerra, no sangue e na espada. Daí ele olha pra cima assim e diz: se existe um Deus aí, me ajuda a vencer esse exército. Aí ele olha pro exército dele assim e diz: mas também se não quiser ajudar, vai pro inferno. Ou seja, eu não acredito que tem nada, eu confio aqui, ó. Né? Se não existir também, não quiser me ajudar, vá pro quinto do inferno, ele diz na oração dele. Ou seja, ele nem tá nem aí se tem divindade, se não tem. O Schwarzenegger é o homem da espada. E tem gente que vive assim. Não acredita em nada, então se quiser me ajudar, me ajuda. Se não quiser, também me vira. Aí diz que crê. Não, gente. A fé genuína, ela nasce não do anúncio que existe um Deus, apenas. A fé genuína nasce do anúncio de que esse Deus nos amou tanto, a ponto de se tornar um de nós. A ponto de se encarnar e descer para andar nessa sujeira que você anda o dia inteiro, de pecado, de histórias. Você vê noticiário popular, jornal, é morte em cima de morte, banal, gente matando gente por pouco, o amor esfriando e cada vez mais frio. Quem trabalha aqui com gente, escola pública, nós temos algumas pessoas aqui que são de escola pública, cada vez os relatos são piores, de famílias disfuncionais, destruídas, de crianças com tendências não só suicidas, mas assassinas. Porque está tudo perdido e o Cristo caminhou nesse meio sujo que a gente pede para sair daqui logo. A gente grita, Maranata, Senhor, vem de uma vez. E ele decidiu descer. A fé nasce disso, porque você diz assim, só por muito amor, um Deus ofendido se igualaria a mim. Seria um como eu. É muito amor. Para ele se tornar um de nós. Para ele chorar com a morte de um amigo, sendo o dono da vida, como ele fez com nós. Como diz o pastor Galpeno, da igreja de Itapema, no sermão que ele pregou lá no seminário, quando ele era capelão e eu aluno. Ele está falando de João 4, Jesus no tanque, no poço de Jacó, uma mulher samaritana. Ele diz assim, aqui, ó, nesse texto, é um dia que o caminho cansou, que a água teve sede e que a comida teve fome. Isso é fenomenal. O Cristo eterno tendo sede, cansado, sentado no sol e com fome por discípulos e comprar comida. É o dia que o caminho cansou, que a água teve sede, que a comida teve fome. Jesus inverteu tudo por amor. Desceu. A fé nasce desse anúncio, gente, de que o Cristo preocupou-se tanto conosco que habitou entre nós. Cristo está em casa. Cristo está entre nós, o Salvador veio. Ele não salva lá de cima, ele não salva com imposição, ele vem e se iguala ao pecador para poder levar toda a dor do pecador na cruz. Ele morre a morte dos homens, sendo eterno Deus, por amor. A fé nasce disso. A fé nasce dessa certeza que você não tem um Deus apático, um Deus paralisado, que a divindade a que você presta culto não está ali como autoritária, mandatária, que exige de você sacrifícios e exige de você um monte de coisa. Não, ela vem e se sacrifica no teu lugar. Ele vem e morre no teu lugar. Tem um amigo que mora na Nova Zelândia, eu tive o privilégio de batizar ele. E quando ele chegou na igreja em Curitiba, ele praticava uma outra religião, uma religião bem intelectual, e ele é muito inteligente, é um rapaz muito gente fina. E aí, eu pregando e pregava,
E ele chegava e fazia um monte de perguntas, porque ele era muito inteligente e a gente no Evangelho tentava descobrir as respostas. E o dia que ele pediu para batizar foi assim, inusitado. Eu terminei um ensaio no sábado à noite, no sábado à tarde, com louvor, ele estava lá, no estudo bíblico, ele disse, pastor, vem cá, ele falou o seguinte, eu quero me batizar. Falei, assim? Decidiu? Eu falei assim, eu entendi que Jesus se batizou deixando como um ato de justiça e eu quero cumprir a justiça. Eu falei, amém. E eu falei, a gente pode ter uma conversa antes? Ele falou, não podemos. Aí eu falei assim para ele, então vamos aqui no canto, fui conversar. Ele disse, você quer contar alguma coisa antes, explicar algo? Ele disse, olha, é o seguinte, eu era de uma religião de caminhão. Então, muita conversa, muito estudo, muita coisa interessante, muita conversa boa, muita cultura. E essas pessoas prometiam para mim uma evolução, uma evolução, uma evolução, e eu fui caminhando nessa religião e evoluindo. E aí eu cheguei num nível nessa religião que eu praticava que eu fiquei grande, cheguei no ponto máximo. Aí eu perguntei para aquele que é o guru, mestre da religião, e agora, o que faz? Aí o rapaz olhou para ele e falou, não tem mais nada para fazer, vai ser só ir. E eu vazio, porque como assim? Como só eu? Só eu não adianta, porque eu sei quem eu sou, já procurei isso aqui, porque eu quero uma coisa para além de mim. Aí ele falou assim, aí eu entrei nessa igreja, por convite de um amigo também, e fiquei aqui só porque vocês são muito amigos. Vocês tomam café toda hora e eu gosto de conversar. Mas daí, ouvindo o evangelho pregado, eu descobri que quando você encontra Jesus, não é acabou. É aí que começa. Eu falei assim, quando vocês apresentaram Jesus, eu falei, opa, tem alguma coisa para além daqui. Com Jesus não é, ó, deu aqui, conheci Jesus. Eu falei, agora é que começa. Eu falei assim, então eu quero tudo. Eu quero Cristo, eu quero Jesus. Eu falei, rapaz, diante disso eu não te pergunto mais nada. Vamos marcar, tá? Que bateria. Aí ele foi embora para Nova Zelândia, no emprego, com a sua esposa, casou-se, foi. E um dia, acho que um ano depois, ele me manda um link e diz assim, olha, assiste aí, eu cito você. Fui assistir, ele estava pregando para um grupo de brasileiros na Nova Zelândia, num púlpito assim, falando de Jesus Cristo. Eu falei, olha só, a fé nasce disso, gente. Que Jesus está aqui, que Jesus habita entre nós, que Ele está em casa, que Ele encarnou-se e para além da vida tem tudo, tem Cristo. É aí que começa. É aí que tudo começa. A genuína fé, então, primeiro é gerada pelo que o Evangelho noticia. Cristo está em casa, Cristo está entre nós. Segundo, a genuína fé é aquela que se disponibiliza em amor. Veja o verso 3 do texto que a gente leu. Então, chegaram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Impedidos de aproximar-se dele por causa da multidão, removeram parte da cobertura da casa, abrindo uma passagem pelo teto acima do lugar em que Jesus estava. Então, baixaram a maca em que o paralítico estava deitado. A fé genuína se disponibiliza em amor. É o texto que eu li de Tiago na abertura. A verdadeira fé, depois de nascida e gerada pelo anúncio do Evangelho, que Jesus veio e assumiu o nosso lugar e está entre nós, como Salvador, ela vai se desenvolver em obra, em atos de amor, em trabalho em prol do outro, em caridade. Veja que esses 4 homens estão indo porque chegou a eles a notícia que Jesus está ali. Creram. E quando creram, a primeira coisa que acontece é dar sinal de que crê. Eles olham alguém que não pode ir e pegam ele para levar. A fé deles se traduziu na prática em quê? Em amor. Em amor pelo outro. Em amor por aquele que ainda não entendeu. Ou em amor, no caso aqui, por aquele que não pode ir, porque é paralítico. Se disponibiliza em amor. A fé tem que ter esse sinal, gente. O amor. O amor para nós, eu já disse isso inúmeras vezes, mas não canso de repetir, o amor para nós não é um sentimento. Para o cristão, nunca foi, nunca será um sentimento. Amor como sentimento é a confusão que o mundo faz com essa virtude chamada amor. Amor no mundo troca a esposa de 40 pela amante de 20. E aí no final ele diz, eu só segui meu coração. Eu só segui meu coração, eu não posso negar meu coração. Esse é o amor da novela das 8. Entendeu? Tem novela das 8, deve ter, não assisto o Globo nem sempre, mas deve ter novela das 8, das 9, sei lá. Esse é esse amor. O amor do mundo. É um amor de sentimento. Você age conforme você está sentindo. Né? Não, o amor da escritura é o da decisão.
O amor da Escritura não é o amor do quando, do porquê, né? O amor sem decisão é eu amo quando eu sou amado, eu amo porque eu sou amado e eu amo se for amado. O amor do Evangelho não precisa do se, do quando e do porquê. O amor do Evangelho é decisão. Ama, independente da resposta. Ama, independente do que o outro vai oferecer em troca. Ama por decidir amar. Não importa se o outro vai chegar no mesmo nível de devoção dele ou não, ele decidiu. E o outro é objeto do amor dele, então é uma decisão dele. Foi isso que Cristo revelou na cruz. Decidiu nos amar. Paulo escreve isso aos Romanos, dizendo: Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Só quem decide amar morre por pecadores. Se fosse sentir de amar, morreria por pecadores. Para você socorrer alguém, se você for parar para sentir para socorrer alguém, vou esperar sentir aqui alguma coisa para te socorrer. Você dificilmente você sente, porque você vai pensar no retorno. Você vai dizer, tá, eu dou um prato de comida, amanhã ele está aqui pedindo outro. Eu estou amanhã, então enquanto eu não vejo esse sujeito fora da rua, eu não ajudo. Não, dia que ele está fora da rua, eu não precisa nada da ajuda. Então a gente ama nas condições. Isso não é evangelho. Evangelho é na decisão. É decidir amar o outro. Evangelho é decidir amar inimigo. Né? Como diz o Sermão do Monte. Se vocês amam só amigos, o que vocês fazem de diferente dos outros? Nada. Vocês se assemelham aos outros. Aí ele diz, então ouviram o que foram dito pelos profetas. Olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Amai os que vos perseguem. Ame-os. Como é que ama inimigo, gente? Fala aí. Tem uma fórmula? Não tem. É novo nascimento o nome disso. Evangelho. Cristo em nós. Vida nova. É só assim que é inimigo. Um dia explicando isso, já disse assim, mas não tem inimigo. Aí eu olhei e falei, faz bem. O texto não está mandando você criar inimigos para amá-los. Não é isso que o texto está dizendo. Está dizendo é amar os que se fazem inimigos teus por razões injustas. Os que te perseguem por razões injustas. Amar. Amar quem mente ao teu respeito. Quem te difama com inverdades. Né? Esse que a gente tem que amar. E como é que faz para amar? Evangelho. Por quê? Porque o amor é o resultado da fé. A genuína fé, ela se disponibiliza nisso, em amor. É a fé que se desdobra em serviço, é essa. A fé genuína se desdobra em amor. Aquela que não trabalha mais para preservar a si mesmo do que de socorrer o outro. Aquela que olha o outro como a si mesmo. Aquela que atende a necessidade alheia na mesma medida que atende a própria necessidade. É o resultado da fé em amor. Porque, como disse Tiago, a fé sem obras é morta. Como eu disse no início, na abertura. A fé sem resultado, ela não existe, ela morreu. E como que a gente sabe que nós temos uma fé operante? Como é que está o teu amor? Como é que está a tua decisão de amar? Você ainda impõe condições? Você ainda impõe condições para o amor? Ou você decidiu amar independente? E aqui, gente, vamos fazer um parênteses aqui. Eu não estou dizendo a gente ser bobo dos outros. Né? Claro que você uma hora vai perceber que tem alguém abusando de você. E aí é a hora de você chamar para uma conversa séria. Porque amar também é ter conversas sérias. Mas eu estou dizendo para, antes de chegar nesse ponto, você tirar todas as provas disso. Para você ter a certeza de que não é você impondo condições para o outro. Né? Jesus negou-se a atender pessoas, não negou-se? Está no texto. Herodes, uma hora, quer falar com ele. Ele diz: aquela raposa, olha o que Jesus fala, é Jesus falando aí. Aquela raposa nunca falou nada. Jesus não foi. Ele é Deus, né? Nós não somos. A gente conhece o coração, eu não conheço. Mas esse texto nos dá a entender que, claro que a gente não vai ser louco de ninguém. Agora a gente tem que ter certeza de que estão querendo a gente de boa. A gente precisa decidir pelo amor sempre. Esse é o papel do cristão. Então, a fé genuína é aquela que se disponibiliza. Esses 4 homens não tem por que parar a carregar uma maca. A não ser a decisão de fazer isso. Eles poderiam passar reto e dizer, puxa, que dó, né? Que dó, tá todo mundo indo e ele não pode. Que pena. Como a maioria da multidão fez. Ignorou o sujeito e foi. 4 não ignoraram.
Por quê? Porque a fé já começa a dar resultado. A fé começou a dar resultado para esses 4 homens. Nós temos que nos preocupar com esse sujeito. Não diz que eram amigos, não diz que eram parentes, não diz que o sujeito devia um favor para eles, não diz nada. Diz apenas que eles pegam o homem e levam. Simplesmente isso é o que o texto diz. Sem olhar o depois, sem olhar o resultado, sem olhar a troca, sem nada. E mais do que isso, quando não tem como entrar, os 4 dão um jeito, ou seja, é decisão de amar mesmo. Não é? Porque eles poderiam ter dito, olha, rapaz, ó, é aqui que deu, o limite é aqui. Se você pegar ele na saída, quando ele sair, talvez dê certo. Mas nós vamos te deixar aqui. Né? Dizer assim, ó, se quiser, a gente fala de você para ele. Não tem essa para os 4. Nós vamos derrubar o telhado desse lugar, mas esse sujeito tem que ir até onde Jesus está. Nós vamos desmanchar o teto. Gente, isso é muita disponibilidade. Muita disponibilidade para quem não dá nenhum resultado. Porque um paralítico, eles não sabiam que seria curado, mas um paralítico não dá retorno. Que retorno dá um paralítico? Nenhum. Nenhum. É amor. Decisão. A vida na fé é que é gerada pelo que o Evangelho noticia, Cristo está em casa, é a que se disponibiliza em amor, e, em terceiro, é a fé que tem o seu fim no próprio Cristo. Verso 5. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, seus pecados estão perdoados. Olha a sequência do texto. Jesus vê esses homens descendo aquele homem, engenhosamente. Né? Lembra do detalhe, né? Eles estão descendo uma cama. Então, eles devem ter amarrado cordas ou lençol, alguma coisa nas pontas da cama. Então, há todo um trabalho, né? Há toda uma sincronia. Porque não se derruba o camarada lá de cima. E ele não anda. Então, ele ia se estatelar no chão, não ia ter como colocar nem defesa. Ia cair e se quebrar de vez. Já estava todo paralítico, como poderia quebrar mais? Né? Mas cairia. Então, há toda uma engenhosidade. Jesus, o texto diz que Jesus, vendo-lhes a fé, Jesus olha aquilo e vendo a fé. Jesus olha, os seus pecados estão perdoados. O que esses homens esperavam para o paralítico? E o texto não diz, mas provavelmente o que o paralítico esperava do encontro com Jesus? Cura, não é? Isso está implícito no texto. Uma cura. Você está levando um homem que não anda para ao encontrar Jesus ele passar a andar. Jesus cura, é a fama. Só que Jesus não o cura. O que Jesus diz? Os seus pecados estão perdoados. Será que pecado era um problema para ele? Será que ele pensava no pecado como um problema? Claro, que problema era, mas será que ele pensava assim? Quem sabe, se fosse um de nós, birrento igual eu também, reclamão, ia dizer, não, mas isso eu não quero, eu quero andar. Perdão o pecado? Não, eu quero um negócio visível, você não está vendo? Eu não ando, eu quero andar. Mas os seus pecados estão perdoados. O que Jesus quer dizer com isso? Que o fim da fé não é você viver bem. Que o fim da fé não é você ter saúde até os 99 anos e morrer com 100 em paz, dormindo, sem dor. Que fé não é para você ter 2 casas, uma para alugar e uma para você morar. Que fé não serve para você ter um carro do ano tecnológico melhor de todos. Fé é para você morar com Cristo. Fé é para você não ter os seus pecados cobrados no inferno, numa eternidade de lamento e dor e sofrimento. Fé é para isso. É como Jesus dissesse, olha, com os pecados perdoados, uma vida de paralítico, de paralisia é aceitável. Tendo a alma curada pela graça de Deus, continuar paralítico não é um problema. Não parece crueldade? Mas o final da fé é esse. O final da fé não é que a gente viva bem, tenha saúde. De onde que Deus prometeu que você vai ter saúde o tempo inteiro? Aí a gente olha para a Escritura e ignora o que está evidente. Se o Filho de Deus sofreu, quem é você para não sofrer? Se Jesus encarnou-se e encontrou o pior da humanidade numa cruz, por que eu e você passaríamos imunes nessa vida? Né? Por quê? Por que ele tem que prometer para nós que a gente não vai enterrar quem a gente ama? Por que ele tem que prometer para nós outra coisa que a gente queira, saúde eterna, conforto? Não, o que ele promete é: você é meu.
Você é meu. Os seus pecados estão perdoados. O que você não pode fazer por você, com saúde ou sem, com dinheiro ou sem, eu fiz na cruz por você. Eu curei o irremediável. Eu arranquei a podridão de uma vida morta para Deus e dei uma vida nova para você. Com disposição interna, não com expressão externa de estética, beleza e perfeição. Os teus pecados estão perdoados. É isso que ele diz para o homem. Os seus pecados estão perdoados. Então a fé, ela termina em Cristo. Ela tem o seu fim no Salvador. A fé é para isso. A fé não é uma chave que abre a porta da mansão com 20 cômodos. A fé não é uma chave que liga o carro perfeito. A fé não é o remédio que impede a gente de envelhecer. Né? Já viu plástica? As pessoas fazem plásticas e não querem envelhecer. Já está vendo uma atriz global das antigas, já idosas, dizendo assim, eu sofro porque eu não sou mais aquela. O colágeno me abandonou. E a crise existencial dela é envelhecer. Aí plástica. Você pega as plásticas que as mulheres fazem, junta tudo para fazer uma criança de 6 anos. Que querem viver 20 vidas. Juntam dinheiro como se fosse possível. Viver 30 vidas. Aí vem Jesus e diz, maluco, louco. E se hoje a tua alma for pedida, o que você juntou para quem fica? Com essa história do sujeito que tinha um patrimônio grande e estava à beira da morte e tinha filhos. E os filhos contavam em segundos para ele morrer. A divisão vai ser boa. Ele vendeu tudo. E aí, perto de morrer, ele deixa um testamento, e o testamento está escrito assim: tudo o que eu tenho de bom para você está enterrado debaixo dessa casa. Eu vendi tudo, e tudo que eu tenho de bom está enterrado debaixo da casa. Eles disseram: é agora. É assim que ele morreu, nós já demora isso aqui, nós vamos pensar até a chave que ele deve ter comprado ouro, ele deve ter uns tudo aqui embaixo de ouro. Ele morreu, destruir a casa, cavocaram a chave, uma urna gigantesca. Abriram, quando abriu, tinha um bilhete: vão trabalhar e faço de vocês. Tomem vergonha na cara e vão trabalhar, não deixei nada. O que eu tenho de bom para vocês é vivam a vida de vocês. Vão gastar a vida de vocês. Esse é um pai, né? Aprendam a viver. Aprendam a viver. As pessoas querem juntar tudo isso porque acham que a fé serve para isso. Tem gente usando fé como cartão de crédito, moeda de troca. Fé é para ter pecado perdoado. Esse homem aqui, quem sabe, por pelo menos os 4, a gente entende que tinham a esperança de que voltasse a andar. Talvez o texto não diz dele, talvez ele tivesse encontrado com Jesus, mas ele recebe outra coisa. Mas o texto não termina, porque Jesus é bom. Quando ele diz os teus pecados estão perdoados, o que os religiosos dizem? Blasfêmia. Como que perdoa o pecado? Só pode perdoar pecado? Deus. Então ele está dizendo que é Deus? Isso é blasfêmia. Só tem um que pode dizer isso. Aí Jesus, sabendo que pensava isso no coração, diz assim, vem cá, por que vocês ficam pensando aí na cabeça de vocês que eu estou blasfemando, dizendo isso? Aí olha o que Jesus diz, que formidável. Diz assim, o que é mais fácil, então? Dizer para alguém os seus pecados são perdoados, ou dizer para quem não anda, levanta, toma a cama e anda? Essa pergunta de Jesus é simples, ele diz assim, ó, dizer os seus pecados são perdoados, eu posso dizer aqui, nada acontece visivelmente. Então não quer dizer que o que eu estou dizendo é verdade, que vai acontecer. Porque dizer, ó, os pecados de vocês estão todos perdoados, qualquer um pode dizer. Não acontece nada do lado de fora, a gente não vê resultado do que eu disse. Ele diz agora, se eu disser para quem não anda, levanta, pega a cama e anda, aí vocês vão ver uma coisa interessante, porque vocês vão ver algo que vocês não veem todo dia, que é alguém paralítico andar. Então, o que é mais fácil? A resposta óbvia para a pergunta é dizer os seus pecados são perdoados. É muito mais fácil que dizer levanta, toma a caminhada, porque se eu disser isso, o sujeito tem que levantar. Se ele não levantar, eu sou mentiroso. Então, eu digo algo que ninguém nota, se aconteceu ou não. Claro que a resposta é dizer os seus pecados são perdoados. Aí Jesus, eles não respondem, porque eles são hipócritas, né? Quando eles são pegos, eles dissimulam, ficam todos em silêncio. Jesus, então, para mostrar para vocês que eu tenho o poder de perdoar pecado, você levanta, fica de pé, pega essa cama e vai embora. Vai para tua casa. E o homem adorado. Veja que com Jesus e na fé, você chega para conseguir, para pedir, para alcançar resultados, objetivos imediatos. Paralítico andar. E você sai com o dobro.
Você sai andando com o pecado perdoado. Você ganha até o a mais. Eu não entende o que eu digo? A fé não é para o a mais. A fé é para ter pecado perdoado. Mas Jesus, por ser bom e gracioso, ele dá a nós o a mais. Ele dá a nós a cura da aflição. Ele dá a nós o remédio para a alma quando a gente está triste. Ele dá a nós o alívio de uma visita. Ele dá a nós o alívio de alguém que chega para consolar. Ele dá a nós a cura de uma enfermidade. Ele dá o a mais. Ele não precisa nem dar o primeiro. Não precisa nem perdoar pecados se ele não quiser. É justo se condenar todos. Mas para provar que ele perdoa pecados, ele ainda dá um plus. Ele ainda dá um a mais. Ele ainda reaviva a tua esperança quando ela acaba. Ele ainda muda a tua história quando parece que tudo chegou no final. Ele faz brotar de onde não tem. Ele faz nascer de onde não dá. Ele cura as nossas enfermidades ainda sem ter a necessidade e o compromisso de fazer isso com a gente. Ele faz por graça, por misericórdia, por um favor. Por quê? Porque se ele perdoa pecados, o que é impossível a nós, ele faz aquilo que a gente quer também. Que a gente precisa também, como uma cura, como algo a mais. Ele olha para o homem e diz assim: olha, para provar que eu perdoo o pecado, eu vou fazer o que ninguém faz. Levanta e anda. A fé, gente, termina em Cristo. A tua fé tem que terminar em Jesus. Pelo amor de Deus, a tua fé não pode se encerrar num plano terreno, em alguma coisa aqui da terra. Você não pode desprender sua vida toda em fé no Evangelho por coisas que às vezes você consegue com trabalho, com muito esforço, você consegue. A tua fé tem que ser para além disso. A tua fé tem que ser para que tudo acabe, mesmo que tudo acabe, você continue sólido como uma rocha em Cristo. Para isso que a gente tem fé. Para isso que a gente crê. É assim que se desenvolve. Então, a genuína fé, meus irmãos, é aquela que é gerada pelo anúncio do Evangelho, Cristo está entre nós. É a fé que se disponibiliza em serviço pelo outro, em amor. E é a fé que termina em Cristo, para perdão de pecados e para esperança de alívio nessa vida na terra. De cura, de portas abertas, de Deus nos abençoando, de Deus nos guardando. Estive em Curitiba e fui lá na igreja do pastor Marcelo Meira, meu amigo, primeira de Curitiba, e conversei com a sua esposa ali. E nós oramos aqui. Ali tinha um nódulo aqui embaixo da axila, um tumor. A princípio era benigno, fizeram exames mais apurados e era maligno. Tamanho de um limão. Aí ela estava anêmica, fraca, ia passar uma quimioterapia e eles desesperados. O Lucas tem a idade do Alex, filho deles, chorando o dia inteiro. E aí tudo marcado, o dia da quimio, eles estão na porta do hospital que dá acesso para onde faz quimioterapia, ela toda já vestida, com a touquinha, e os três abraçados, chorando para ele entrar lá dentro, e ele pedindo oração. E antes da porta abrir, a enfermeira vem e diz assim: o médico vai falar com vocês antes de vocês entrarem. Eles vão. O médico diz o seguinte: fizemos os exames e o negócio sumiu. Tem alguma coisa errada. Então você vai para casa, nós vamos refazer todos esses exames, e aí você vai fazer essa quimio depois. Está esperando até hoje para fazer a quimio, sumiu tudo. Tudo, desmanchou, desapareceu. Eu conversando com ela, ela disse assim: eu não sei explicar. É igual o Chico no Alto da Compadecida, eu só sei que foi assim. Eu não tenho como explicar isso. Eu estou aqui. Eu estava desesperada, o câncer já tinha tomado, a chance de metástases, tudo que falavam para mim, eu estou aqui. Sumiu. É outra. Gente, pecado perdoado é graça de Deus ainda. Para essas coisas que a gente pede, ele faz. Às vezes morre, não dá, ele não quis, foi com Cristo também. Viveu uma vida com Cristo, mas às vezes ele dá um segundo tempo, uma prorrogação para nós e faz. A gente não tem como explicar. Entende? A gente não sabe para onde vem, para onde vai, para onde foi. A gente só sabe o que acontece, a gente sabe que funciona do jeito que ele quer. Eu sempre gosto de citar a multiplicação de pães, né? Aquele povo está disposto, sentado na grama de grupo de 150, é muita gente, gente. E Jesus ora pelo pão e começa a quebrar o pão, jogar no cesto, os discípulos vão distribuindo. Você consegue imaginar o sujeito lá no final, do último grupo, lá longe, dos 100, grupo de 150 sentados, esperando o pão chegar? Ele está longe do que está acontecendo. Não tem microfone, não tem câmera, não tem telão. Ele está lá. Você imagina a cabeça dele?
Ele está assim, pô, que pessoa organizada, gente. Faz um evento desse com tanta gente, o sujeito compra pão para todo mundo. Pô, que organização. Vocês conversar com essa moçada aí, os caras são bons de organização. Olha, peixe e pão para tudo isso. Está montada com uma estrutura boa. Que equipe, é um só. 5 pães que não terminam e 2 peixes que não acabam. E lá no fundo ele acha que é organização. E lá na frente é Jesus. Às vezes nossa vida é assim, a gente olha e diz assim, ó, eu vou organizar, vou montar tudo, vou ter o cenário, vai ficar tudo do jeito que eu quero. Quando Jesus chegar, ele vai chegar trombando, vai chegar marchando, a minha nora vai vir, eu vou erguer a mão para cima e quem teve inveja de mim vai se lascar. A gente monta daí, Jesus põe de cabeça para baixo o cenário, vira tudo, você apaga podre, amanhece, você dorme podre, amanhece bem, não sabe explicar o porquê. Você não sabe de onde veio, como que aconteceu. Como diz o salmista, assim como as marcas do navio na água, que passa e logo depois você não sabe porque não deixou mais rastro, assim é Deus. Ele passa, seus rastros são vistos um pouquinho, depois a gente já não sabe o que aconteceu. O milagre é esse, o milagre é você viver um dia após o outro. E você não precisa saber explicar. Faça uma retrospectiva da sua vida e tente explicar. As coisas que mudaram de cena, você não sabe, você não tem explicação para dar. Isso é fé, isso é confiar, isso é entregar a vida na mão daquele que comanda tudo, que pode tudo e que sabe tudo por nós. Amém? Coloque-se de pé, por gentileza.